E aí você chega num certo limite onde o corpo biológico não consegue atingir. E aí você tem um cara que foi no parlamento americano fazer um depoimento lá, onde ele disse que ele era de uma certa força especial do exército, e eles faziam o recolhimento de naves que caíam, naves que não tinham um local de origem definido. Em alguns momentos ele encontrava corpos acidentados lá, e em certo momento ele se deparou até com corpos ainda com vida. E num desses corpos com vida, ele conseguiu identificar que aqueles corpos pequenos, aqueles seres cinzas e pequenos, eles tinham alguns poucos órgãos que eram biológicos, mas era praticamente tudo máquina. Quem sabe a gente não está evoluindo para um nível, ou está buscando essa evolução de vida, e vai chegar num ponto onde a gente vai ter uma mistura de uma espécie de ciborgue, onde tem algumas partes biológicas e o restante tudo máquina, com poder de processamento, com armazenamento, com tudo isso. É uma viagem muito sinistra, né? Da hora demais. A gente está caminhando para esse destino, né? Por exemplo, a Neuralink que o Elon Musk está criando agora e vai ser testado em humanos, que com o implante do chip ele consegue simular, né, as sinapses do teu cérebro e te mandar os estímulos aí que são artificiais, cara, e você acha que são biológicos. E tem até um vídeo de um macaco jogando um videogame com o cérebro, cara, só com o pensamento dele. Sabe que o início de tudo isso aconteceu na mão de um brasileiro, né? Miguel Nicoleles, se não me falha a memória, é o nome do cientista brasileiro, neurocientista. Ele é médico e neurocientista. E, inclusive, ele tem vindo bastante para o Brasil, participou de alguns podcasts por aí. E ele fala que esse pessoal que fundou a Neuralink era aluno dele. Inclusive, foi ele o primeiro, ele junto com o mentor dele, digamos assim, o colega dele, professor dele de mestrado, ou de mestrado não, de doutorado, alguma coisa assim, que conseguiu visualizar mais de um neurônio trabalhando em simultâneo. Então, vários neurônios trabalhando em simultâneo. E ele é um dos responsáveis por aquele exoesqueleto que na Copa do Brasil, na Copa 2014. Do Mundo de 2014, deu o chute inaugural. Então, isso que a Neuralink está fazendo já é algo ultrapassado, que o pessoal da equipe do Miguel Nicoleles, se não me falha a memória é Miguel, não sei, tenho certeza que o sobrenome dele é Nicoleles, já trabalha há muitos anos. Já trabalha há muitos anos dessa forma. E, inclusive, ele queria implementar algo do gênero no Palmeiras, para treinar os jogadores lá. Tipo, ele conta que ele foi no Palmeiras, porque ele é palmeirense doente. E ele fez a proposta para o pessoal lá do Palmeiras para, né, tipo, ajudar através da neurociência a treinar os jogadores, melhorar o desempenho dos jogadores. E aí ele perguntou pro técnico lá, quantos pênaltis os jogadores treinam aí depois num dia? Depois que o treino acaba, eles, sei lá, dão 10 chutes, treinam 10 vezes o chute. Aí ele fala que através desse estímulo neurológico, ele conseguiria treinar 10.000 vezes o chute, onde ele teria uma resposta muscular, ele sentiria isso acontecendo e ele visualizaria isso acontecendo. Então seria esse treino mental. E aí você pega outras bases de conhecimento, como, por exemplo, os budistas, onde eles trabalham a mentalização e a prática através da meditação. E eles meditam até certo ponto onde que eles conseguem visualizar ou têm até experiências extracorpóreas e todo tipo de situação do gênero aí. Eu sou bem leigo no assunto, mas eu sou curioso, então eu gosto de dar uma especulada a respeito. Se tiver alguma coisa aí para complementar ou discorrer a respeito, ou contrariar, fique à vontade, não se sinta tranquilo. E isso que você falou do brasileiro neurocientista é um ótimo exemplo do um profeta não ter a honra em sua própria terra. O cara é brasileiro, puta tecnologia, e deram alguns segundos para ele.
Eu tenho certeza que se fosse em outro país e ele apresentasse aquilo, ele deveria ter ganhado muito mais moral. Ou se fosse um estrangeiro aqui nessa terra também, teria tido muito mais moral para apresentar aquele projeto na época. Mas é isso, né? Brasileiros não dão moral para um outro brasileiro. Na verdade, o brasileiro tem um problema muito sério. Ele superestima pessoas que não deveriam receber essa estima tão grande. Ele idolatra figuras, seja na política, seja no esporte, seja no que for. Porque a gente é carente de heróis. Os nossos heróis foram destruídos. A nossa história é muito mal contada. A gente não tem os nossos pais fundadores com uma raiz forte, pessoas que moldaram a nossa estrutura, que desenvolveram o Brasil até certo ponto. Eles simplesmente foram apagados praticamente da história. Você tem uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha lá, mas só isso. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem os pais fundadores, que são lembrados, são estudados até os dias de hoje e vão ser para sempre, porque você honra as suas bases. O Brasil perdeu essa essência. Então, quando você perde essa essência, essa base real desenvolvida, você acaba cultuando figuras pútridas, que não merecem nada disso. Você acaba desvirtuando toda uma construção social e acreditando em messias que não existem. Você acaba depositando todas as suas esperanças em pessoas que não vão fazer nada, que em certo momento têm o poder, têm a possibilidade de fazer alguma coisa. O famoso peida na farofa, já ouviu? É o cara que tem tudo na mão para fazer tudo de bom, chega na hora e dá para trás. É o cara que não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Por algum motivo ou outro, ele dá para trás, ele arrega, ele tem medo. Puta que pariu. Desculpa a indignação, mas o nosso país está quebrado de tantas formas e tantas formas que não vai ser uma pessoa que vai salvar ele. Então, falta a gente poder acordar e pensar por conta própria. Não importa se seja uma loucura por completo, mas comece a desenvolver raciocínio próprio. A partir do momento que você consegue raciocinar por conta própria, não somente repetir o que você está ouvindo, essas teorias que a gente repetiu aqui, que a gente contou aqui, foi tudo coisas que a gente ouviu.